Parece então que sim, o cinema pode ser um instrumento de abertura da pessoa para o real e para outras experiências da vida humana. Mas face a isso, me parece que existe hoje um comportamento dentro do consumo audiovisual que faz oposição praticamente, que é esse tipo de comportamento vicioso de consumo intenso, quase alienante de conteúdo, né? Então, juntando um pouco o que o Juliano falou, o Ítalo também, parece que existe uma função pedagógica no cinema, quer dizer, o cinema pode ser usado em função de uma pedagogia, de um amadurecimento, mas ao mesmo tempo é necessário isso que você falou, Ítalo, uma boa história, uma história narrada de uma maneira bem feita, certo? Quais seriam os critérios para uma pessoa selecionar isso? Frente a os inúmeros conteúdos que são apresentados, frente a esse perfil de consumo alienante, que critérios utilizar para escolher uma boa história e utilizar ela de maneira pedagógica? Eu só faria uma observação assim, que é o seguinte, eu tenho um pai escritor e leitor e um cara que ao mesmo tempo também muito cético em relação às coisas. Então eu cresci com meu pai sempre me dizendo o seguinte: a arte não ensina nada, a arte não tem que ensinar nada, assim. Eu sei o que ele quer dizer porque eu conheço o Casarré, entendeu? Eu sei o jeitão dele, assim. Mas realmente, quando você percebe na arte a função educativa, ela meio que perde o que uma vez um professor meu chamou de a beleza da gratuidade. E aí ela passa a ser uma catequese, uma aula, uma doutrinação. Então eu sinto que assim, o bom cinema, assim como a boa literatura, enfim, a boa arte, ela não tem a função de te ensinar, mas você acaba aprendendo, sabe? É como se fosse você tem o processo de aprender alguma coisa aqui, mas ele não foi feito vou te passar exatamente essa ideia. Tanto que, num bom filme, ele pode aprender uma coisa, eu posso aprender outra, e cada um nessa mesa cada um vai pensar, porque é uma riqueza de possibilidades que estão ali, né? E aí, só para te ajudar a introduzir a pergunta e deixar para os colegas falarem, eu só queria fazer a seguinte provocação. Quantos livros vocês acham que tinha na biblioteca de Santo Agostinho? Uma centena? 200 livros? Eram poucos livros, entendeu? E ele era mestre em Cícero, em Virgílio e mais alguma coisa ali. E conhecia Aristóteles, Platão, e ele revolucionou a teologia, a filosofia, atacou todos os problemas da sua época e das épocas que viriam depois, assim, com aqueles poucos livros que ele conhecia de verdade, né? O Borges, que era um cara que tinha uma biblioteca enorme em casa, um cara que amava os livros, quando alguém perguntava para ele, mas qual desses livros aqui, nossa, quantos livros, qual é o livro mais importante, assim, ele falou, não, os importantes são os livros que eu releio todos os anos, várias vezes, entendeu? Não é importante ter lido muitos, o importante para mim é ter relido os bons, né? E aí, só para terminar a provocação, Thomas Mann foi um cara que demorou muitos anos para chegar no Don Quixote, assim, ele sabia que ele ia ter que ler em algum momento da vida dele o Don Quixote e tal, mas ele foi meio grande, vai passando o tempo, aquilo, aí uma vez ele ia fazer uma viagem de navio, levou o Don Quixote, leu, ficou encantado e a partir daí, todos os anos, em algum momento do ano dele, ele relia o Don Quixote. Então, assim, me parece claro que mais importante do que ver muitos é ver bons filmes e revê-los, e para você realmente extrair dali o que você pode extrair de lições, de ideias, de sentimentos, de inspirações para a sua vida, né? A arte, por exemplo, a literatura, o cinema, o teatro, possibilita que a gente viva muitas vidas numa só. Mas eu acho essencial que você tenha em mente que a quantidade de coisas realmente boas, ela é pequena. A maior quantidade é de coisas ruins, né? Bons filmes, grandes filmes, vistos uma única vez, não se esgotam. É muito importante. Para mim, por exemplo, uma das principais ferramentas da minha profissão é a revisão. Rever um filme como O Leopardo, do Luchino Visconti, O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, Andrei Rublev, do Tarkovsky. Esses filmes são filmes que eu verei de novo 20 vezes e eles jamais vão se esgotar. Porque é uma experiência estética infinita. Nesse sentido, uma separação de catálogo é muito importante e muito útil na Curadoria. Curadoria. Curadoria, sem dúvida. Essencial.